Redes neurais convolucionais. Então, continuando o nosso curso, nós já vimos aí diversas características da operação de convolução. Agora nós vamos, então, ver como que é formada uma camada de uma rede neural convolucional. Então, nós vamos ter aqui, realmente, a chamada ConvNet, uma rede neural convolucional. Uma camada dessa rede, né? Então, uma camada de rede convolucional, ela tem essa ideia aqui, ó. Nós temos uma imagem de entrada, nesse exemplo aqui 6x6x3, uma imagem com 3 canais. Então, para a gente pensar numa rede neural, vamos chamar isso aqui, essa entrada de X, usando o padrão que a gente adota aí para a rede neural. Eu tenho uma entrada X, que é essa imagem. No exemplo, lembrando o seguinte, aqui o exemplo, eu estou falando de imagem porque é a principal aplicação aí de redes neurais convolucionais, mas poderia ser qualquer outra entrada aqui, com esse formato, né? De uma matriz de 2 ou mais dimensões aqui. Então, nesse exemplo, eu tenho vamos pensar na imagem, para ficar mais fácil de entender aqui, 6x6x3, e a gente acabou de ver como que é a operação de convolução sobre volumes. Então, eu tenho aqui um filtro que também tem que ter o mesmo número de dimensões, aqui a terceira dimensão aqui, ó, que é o número de canais, tem que ter o mesmo número de canais da entrada, nesse caso aqui 3. E eu posso ter diversos filtros. Quando a gente pensa em rede neural, então a ideia não é que eu, como programador, defina os valores desses filtros. Eu não vou especificar que cada filtro desse é para encontrar determinados atributos. Eu vou deixar que a própria rede neural aprenda isso e especifique para mim os melhores valores desses filtros. Então, eu vou pensar nesses filtros como sendo pesos, parâmetros aqui da minha rede. Eu vou pensar nesses filtros como sendo os pesos W da minha rede. Então, eu tenho aqui um conjunto de pesos W, outro conjunto de pesos W para cada filtro desse aí. Então, o resultado dessa operação de convolução entre essa imagem e cada um desses filtros é uma matriz aqui de 2 dimensões, nesse exemplo 4x4, de acordo com os valores que eu tenho aqui da imagem e do filtro. Bom, o resultado dessa imagem, que é dessa dimensão, que a gente já calculou, o resultado que eu vou colocar em cada célula dessa aqui, a gente já viu que é o somatório das multiplicações dos valores de cada canal dessa entrada com cada canal desse do filtro. Então, eu posso pensar nessa operação como sendo W vezes X. Ou seja, aqui eu tenho os valores de W, meus pesos, e aqui eu tenho X. Então, numa rede neural, o que a gente faz é uma transformação linear, onde eu multiplico as entradas X vezes peso W de cada uma dessas entradas para aquele neurônio, e ainda somo ali um viés, que é o meu B. Então, se eu pegar essa operação aqui, ó, WX mais B, vamos chamar aqui de B1 para o primeiro filtro, B2 para o segundo filtro. Então, aqui eu tenho uma transformação linear, que é aquela operação típica de uma rede neural. Então, um perceptron que ele faz é uma transformação linear dessa, e depois ele aplica uma função de ativação que eu estou representando aqui pela letra sigma. Um sigma aqui representa a função de ativação. Então, aí eu tenho a saída de um neurônio. Então, esse aqui é exatamente o que acontece numa rede neural, e eu estou adaptando isso aqui para essa operação de convolução. Olha que interessante. A ideia é muito bem bolada, porque a operação de convolução ela já existia aí antes da aplicação para redes neurais convolucionais. E ela já era definida como esse somatório que a gente já viu. Então, só que aí eu teria que definir um filtro para captar cada uma das características que eu queria detectar na minha imagem. Mas agora, quando eu adapto isso aí para uma rede neural, em que eu passo a falar que esses filtros representam exatamente um conjunto de parâmetros que a rede vai aprender e que cada um aqui vai detectar determinadas características da minha imagem, eu automatizo isso, eu deixo para a própria rede neural fazer isso. E eu consigo fazer essa adaptação pensando exatamente
na operação que é feita lá em um neurônio, que é essa transformação linear, seguida de uma transformação não linear, aplicando aqui uma função de ativação, que seria, por exemplo, sigmoide, redo, o tenate, etc. Então, eu transformo aquela a ideia das operações de convolução em uma rede neural convolucional, criando aqui, então, uma camada de uma rede convolucional. Muito interessante essa ideia, muito bem elaborada. Espero que vocês tenham entendido aí e captado a ideia. Então, como esses Ws e Bs são os parâmetros da minha rede, eu posso definir o número de parâmetros que tem uma camada dessa. Então, o número de parâmetros aí de uma camada com NF filtros, vamos chamar aqui de NF o número de filtros, e cada filtro tem um tamanho F por NC, ou seja, o NC aqui é o número de canais. Então, o número de parâmetros que eu tenho na minha rede, essa multiplicação aqui, cada filtro desse vai gerar F vezes F vezes NC parâmetros mais o bias. O bias é 1 para cada conjunto desse, né? Eu vejo cada conjunto desse aqui, ó. Vamos tendo, então, nesse exemplo aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3 mais o bias, mais 1. E eu faço isso para cada filtro daquele aqui. Então, se eu tiver diversos filtros aqui, ó, eu posso calcular o total de parâmetros como sendo o número de filtros, o NF, vezes o número de parâmetros que tem para cada conjunto de filtros daquilo ali, que é F vezes NC mais 1. E o mais interessante é que isso é independente do tamanho da entrada. Ou seja, o número esse valor aqui, ó, não depende do formato da minha entrada, nesse caso aqui 6 por 6 por 3. Ele só depende do tamanho aqui dos filtros, da quantidade de filtros que eu vou aplicar. Então, isso é interessante porque se eu tiver uma imagem muito grande, o número de parâmetros não precisa necessariamente ser grande, ou seja, o número de parâmetros não precisa crescer de acordo com o tamanho da minha imagem. Então, a quantidade de parâmetros da minha rede convolucional, ele é independente do tamanho da entrada. Isso é uma característica bastante interessante das redes neurais. Se a gente pegar um exemplo específico, vamos pensar num filtro aí 3x3 com 3 canais, 3x3x3, e eu aplico aqui 10 filtros. Então, o total de parâmetros da minha rede vai ser 10 vezes 3 vezes 3 vezes 3 mais 1. Isso aqui dá 280 parâmetros. 280 parâmetros não é um número grande para uma rede neural. Uma rede neural, ela pode ter às vezes milhares, até milhões de parâmetros, dependendo da profundidade dela e da quantidade de unidades. Então, 280 é uma quantidade pequena de parâmetros, o que torna a minha rede muito eficiente, né? Assim, se calcular isso de forma bastante rápida, é uma operação simples de fazer esse somatório de multiplicações, então isso torna a rede bastante eficiente. Bom, uma rede neural convolucional, ela pode ter várias camadas convolucionais, eu não preciso ter necessariamente só uma. Então, a ideia é que eu tenha várias camadas. Então, vamos ver um exemplo aqui de uma rede com 3 camadas convolucionais e mais a rede densa. Então, suponha que eu tenha a entrada aqui, ó, uma imagem 28 por 28 por 3, imagem colorida. Então, vamos chamar da variáveis para ficar mais fácil de calcular, né? Então, NH é igual a 28, que é a altura, o número de pixels da altura da minha imagem, NW é o número de pixels da largura e 3 é o número de canais. Vamos imaginar aqui uma imagem RGB. Bom, na primeira convolução aqui, representada por essa seta, a primeira transformação convolucional que eu vou fazer aqui, eu vou usar um filtro F de tamanho 3, um padding igual a 0, lembre-se que eu posso colocar padding e stride, então aqui eu não vou preencher, não vou colocar nenhum preenchimento, padding igual a 0, um stride igual a 1, ou seja, um passo. E vou usar 10 filtros. Então, uma configuração típica aí de uma rede, de uma camada convolucional. Então, se eu aplicar essa imagem com esses parâmetros, eu vou chegar a uma saída que vai ter esse volume aqui, ó. Vai ter, então, a saída da camada 1, que eu vou chamar aqui de A índice 1, ele vai ter esse volume aqui de tamanho 26 por 26 por 10.
Esse 10 é por causa do número de filtros que eu coloquei aqui. Ó. Ele é sempre igual. Agora, o 26 vem daquela continha que a gente já aprendeu a fazer lá atrás, nas aulas anteriores, que o 26 é o NH, né, o 28 aqui, que é o número, a altura da minha imagem, mais 2 vezes o padding, menos o número de filtros, dividido pelo stride. Mais 1. Então, se eu fizer essa conta aí, vai dar 28, o padding aqui é 0, o número de filtros é 3, o stride é 1. Então, esse resultado aqui dá 26. Na segunda dimensão, são os mesmos valores, por isso 26 por 26. Então, essa é a saída da primeira camada convolucional. Então, eu tenho uma camada convolucional, tenho uma saída. Agora, eu vou pegar essa saída e aplicar de novo uma outra convolução. Vou criar uma segunda camada convolucional aqui. Dessa vez, eu vou usar um filtro igual a 5, um padding igual a 0, um stride igual a 2 e vou usar 20 filtros. Então, se eu fizer a conta aqui, ó, a saída dessa camada convolucional vai ser esse volume A2 aqui, ó, de 11 por 11 por 20. Então, lembrando, 20 é por causa do número de filtros aqui, e o 11 eu posso calcular usando essa formulazinha aqui, que nesse caso é a entrada aqui, lembrando que a entrada vem dessa saída aqui da primeira camada, que é 26. É 26 mais o padding 0, menos o filtro F, que agora é 5, dividido por stride, que é 2, mais 1, isso dá 11. Por isso, minha saída aqui é 11 por 11 por 20. E aí eu posso pegar essa saída aqui e usar como entrada para uma terceira camada, onde eu vou usar agora filtro F igual a 5, padding 0, stride 1. E vou usar 40 filtros. Então, se eu fizer a mesma continha ali, ó, eu vou chegar com uma saída dessa terceira camada, uma saída com essa dimensão, 7 por 7 por 40. Então, essa saída depois de 3 camadas convolucionais. E a ideia é que depois, então, eu pego essa saída e uso como entrada para uma rede densa. Então, na rede densa, lembrando que ela só a entrada de uma rede densa só tem uma dimensão. Então, eu tenho que fazer um flattening nesse volume aqui, né? Achatá-lo para criar uma dimensão só, que nesse caso o resultado vai ser uma dimensão de tamanho 7 vezes 7 vezes 40, que é igual a 1960. Então, eu vou ter um vetor unidimensional de 1960 posições, né, unidades, que vai servir como entrada aqui para uma rede densa, que eu posso ter aqui com configurações diversas, aqui com várias camadas, vários neurônios em cada camada, até chegar na minha saída. Essa ideia da rede densa é resolver meu problema, por exemplo, de classificação de imagens. E a ideia da parte convolucional aqui, das camadas convolucionais, podem ser várias, a ideia dela é capturar os principais atributos da imagem. Então, à medida que eu vou aplicando esses filtros nessas camadas, eu vou capturando novas características aí que formam a minha imagem, que são mais característicos para eu poder chegar nessa classificação. Então, de uma forma geral, quanto mais profunda aqui, quanto mais camadas, mais características sofisticadas eu consigo extrair dessas imagens. E uma coisa importante aqui a perceber, assim, aí você vai parar e pensar, mas e aí, quantas camadas deve ter minha rede? Como que eu defino esses parâmetros? Então, a ideia é o seguinte, lembre-se que os valores W e B, né, os chamados parâmetros, a minha rede vai aprender de acordo com os dados de treinamento. Então, eu vou fornecer um conjunto de dados de treinamento de acordo com o problema que eu quero resolver, por exemplo, se for um problema de classificação de imagens, para a rede aprender esses melhores parâmetros. Então, ele estaria aprendendo também quais são os parâmetros aqui da minha convolução que extrai as melhores features, as melhores características mais interessantes da minha imagem. Então, a ideia é que essa última camada aqui, ela consiga extrair um conjunto aí de características. Se a gente pensar que cada filtro cada dimensão dessa aqui vai extrair um certo número de características, eu tenho aqui 40 características resumidas aqui no final. E além disso, então,
com isso aqui eu consigo no final ter um resumo. Então, a ideia é que esse resumo aqui no final, quando eu faço esse flattening, esse número aqui, 1960, seja bem menor do que o tamanho aqui da entrada. Então, nesse exemplo aqui, 28 vezes 3, dá um pouco mais de 2.300 valores aqui. Então, de 2.300 eu reduzi para 1960. Aqui no exemplo é uma redução pequena, mas na prática uma imagem dessa é muito maior do que 28 por 28 por 3. Então, acaba que a redução é grande. Então, eu tenho uma redução aqui para dar entrada na minha rede densa para torná-la eficiente. E nessa redução, a ideia é que esse aqui seja um resumo das principais características da minha imagem. Essa que é a ideia da rede convolucional. Então, os parâmetros aqui dos filtros, a própria rede vai encontrar. Mas eu, como programador, ou como cientista de dados aí, engenheiro de dados, né, é que vou ter que especificar os hiperparâmetros. Então, esse F, P e S, número de filtros, são hiperparâmetros, e também o número de camadas que eu vou colocar aqui são hiperparâmetros. Isso aí a rede não consegue identificar. Então, eu vou especificar isso com base nos meus conhecimentos. Por isso que é importante a experiência de trabalhar com isso. Normalmente, eu uso como um guia problemas que já foram resolvidos anteriormente por outras pessoas, para ter uma base aí por onde começar. Eu não posso simplesmente escolher isso aleatoriamente, não. Eu uso como guia aí uma base em outros trabalhos da literatura, e vou, a partir de experimentos, tentar identificar quais são os melhores hiperparâmetros aí. Bom, então, em resumo, a rede convolucional é isso. Ok?